Meus irmãos, hoje eu estou feliz por alguns motivos. Um deles é que essa roupa não vestia há 5 anos. Oh, glória. 7 anos. 7 anos que está diminuindo. Chegar a 7 anos. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero estar pronto para que, se Jesus me mandar para alguma missão, eu responder como esses homens que eu vou citar responderam. O tema da mensagem hoje é esse. Se Jesus lhe chamasse hoje, qual seria a sua resposta? Deixe para a próxima? Ou, como respondeu Moisés, como respondeu Samuel, como respondeu Abraão, como respondeu Paulo, eis-me aqui. O tema hoje é bem rápido e simples. A pergunta é: se Deus lhe chamasse hoje, qual seria a sua resposta? Vamos ler o texto mais conhecido do livro de Isaías. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8, do livro do profeta Isaías. A pergunta de Deus. Então eu ouvi o Senhor perguntar: a quem enviarei e qual mensageiro há de ir por nós? Automaticamente eu respondi: eis-me aqui, pode enviar-me. Meus irmãos, eu estava pensando nesse texto há pouco tempo. Por quê? Meu amado irmão Luiz, Israel está em guerra. E os judeus ortodoxos, talvez você não saiba quem são essas pessoas, judeus ortodoxos são aqueles que estavam até 15 dias atrás proibidos de servir ao exército de Israel. Por quê? Porque quando o judeu escolhe ser ortodoxo, ele está dizendo o seguinte: eu vou me dedicar só à leitura da Bíblia. No caso dos judeus, eles leem o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, principalmente os 5 primeiros livros. E os judeus ortodoxos, hoje, são cerca de 17 mil pessoas por ano que se tornam judeus ortodoxos. Ortodoxo, irmão Adão, é aquele que é dedicado fidedignamente à leitura da Torá, à leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia. E essas pessoas eram dispensadas de servir ao exército israelense, porque elas se dedicariam a estudar a Bíblia, mais especificamente os 5 primeiros livros. E o líder do povo de Israel, o Senhor, primeiro-ministro de Israel, baixou um decreto que todo o judeu de 18 a 50 anos teria que servir ao exército. Houve uma grande revolução em Israel, porque os judeus ortodoxos nunca serviram ao exército de Israel. Agora eles estão sendo obrigados a servir ao exército de Israel. Por esta obrigação, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, está passando por um processo de rejeição muito grande entre os ortodoxos, devido à sua imposição para que os israelitas ortodoxos sirvam ao exército. E me veio isso na mente.
Consequentemente, terrenamente falando, o povo judeu, o povo de Deus, nós somos de Deus, o povo de Deus, espiritualmente, o povo judeu, o povo de Deus, fisicamente. Interessante que Deus também precisa de pessoas que estejam disponíveis. Diferente de Benjamin Netanyahu, Deus não vai obrigar ninguém a servi-lo. Ninguém, irmão Adão, irmão Luiz, é obrigado a servir a Deus. Nenhum israelita de Deus é obrigado a servir a Deus. Todavia, Deus sempre vai precisar de alguém, de alguns, quase sempre ele vai precisar. Por isso que Jesus já disse lá no terceiro evangelho: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Você vai lembrar que há pouco tempo atrás aqui estavam cheios de pessoas chamadas, cheio de pessoas que se diziam cristãs, cheio de pessoas que diziam-se dispostos a servir a Deus. Mas quando Deus procurou, poucos disseram-me: eis-me aqui. Porque quando o crente diz eis-me aqui, ele está abrindo mão das suas vontades. Quando o crente diz eis-me aqui, ele está abrindo mão dos seus interesses. Quando foi dito aqui no princípio do culto que nós só somos os coordenadores, nós só somos os cooperadores, mas tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nos pertence, não nos pertence, pertence a Deus, porque nós pertencemos a Deus. Então, a quem pertence a Deus, sempre vai estar disposto a dizer: eis-me aqui. Quando eu digo eis-me aqui, eu estou totalmente desapegado daquilo que eu acho que é meu. Eu estou totalmente desapegado daquilo que eu penso que é minha vontade. Eu estou totalmente desapegado daquilo que eu acredito que é o meu desejo, o meu interesse, o meu planejamento. Todavia, como Isaías, que depois que morreu o rei Uzias, foi que ele foi dizer eis-me aqui. Nós precisamos que é necessário desapegar-nos de tudo e de todos para dizermos eis-me aqui. Quando você for investigar a história, Uzias morreu de lepra. A lepra de Uzias começou na testa. Dessa lepra, Uzias foi afastado do reinado. Desse afastamento, Uzias morreu. E depois que ele morreu, o seu primo Isaías foi sair do palácio e ver a glória de Deus e dizer: Deus, já que está faltando profeta à disposição, eis-me aqui. Mas não foi só Isaías. Você vai lembrar em 1 Samuel, no capítulo 3, que o Senhor já tinha rejeitado Eli como profeta. O Senhor já tinha rejeitado os filhos de Eli e matado-os. O Deus já tinha rejeitado Eli a ponto de ser abominável o culto coordenado por Eli. Por quê? Porque na coordenação de Eli, como sacerdote, o povo fazia o que queria, bagunçava, oferecia a Deus as coisas de todo jeito, oferecia a Deus animais cegos, oferecia a Deus animais coxos, oferecia a Deus animais com defeitos e com mancha, e as exigências que Deus tinha era que, se fosse oferecer sacrifício, fosse com um animal perfeito, sem mancha, imaculado. Mas a bagunça estava tanto no tempo de Eli, que ele disse: não, o cordeiro está certo, não vamos oferecer assim mesmo. O cordeiro está sem uma perna, vamos oferecer assim mesmo. O cordeiro está com a mancha, vamos oferecer assim mesmo. Eli estava um pastor bagunçado, desorganizado, fora da presença de Deus, e os seus filhos estavam fazendo da casa de Deus casa de mãe Joana. Entenda, aí Deus disse: chega, eu preciso de alguém para colocar no lugar de Elias, de Eli. Aí aparece Ana, precisando de um filho. Aí Deus disse: Ana, se você
tiver um filho, você vai querer para você ou você vai me dar? Não, Senhor. Se eu tiver um filho, mesmo eu sendo estéril, se o Senhor me permitir essa bênção, eu não quero um filho para mim, não. Eu vou devolver um filho para o Senhor. Aí então Deus disse: negócio fechado. Eu vou te dar um filho. Tu vai me dar um profeta e tu vai gerar um profeta de Deus, um juiz de Deus, um homem de Deus, na minha vontade, no meu querer, no meu desejo, nos meus planos, no meu tempo, na minha hora, vai vir o meu profeta e você vai colocar o nome dele de Samuel. Pronto, Samuel foi oferecido a Deus, e toda vez que Deus dizia Samuel, ele dizia: eis-me aqui. Com 8, 9 anos de idade, Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, se enganou, pensou que era o profeta Eli que estava chamando, depois percebeu que era a voz de Deus, e depois que Samuel entendeu como era a voz de Deus, toda vez que Deus dizia Samuel, ele dizia: eis-me aqui. Toda vez que Deus dizia Samuel, ele dizia: eis-me aqui. Ele perceba o segredo de fazer a vontade de Deus, o segredo de estar na direção de Deus, o segredo de estar como Deus quer, é dizer quando ele chama: eis-me aqui. Quando Jesus chamou os discípulos, você vai ver, Mateus estava trabalhando, abandonou o emprego. Os outros discípulos, como Pedro e João, estavam pescando, abandonaram a pescaria. E você vai ver também que os apóstolos Tiago e João estavam ocupados, deixaram para lá a ocupação. Quando alguém chegou para Jesus e disse: mestre, deixa, quando Jesus disse: vem me seguir, ele disse: não, mas deixa primeiro eu enterrar meus pai. Aí Jesus disse: deixa os mortos enterrar os mortos, rapaz. Vem fazer o que eu estou te mandando. Ele, Jeová, não gosta. E é um negócio que eu estou passando, que eu estou me irritando demais. Tem esse negócio que eu estou me irritando. Pessoas que Deus está dizendo: vá por aqui. Aí diz: não, peraí, mas como é que vai ser? O caminho está asfaltado, a estrada está iluminada, não tem bicho-patão não aí. Será que não tem risco não? Será que vai dar certo? Será que Deus está mandando vaga? Eu cuido, vaga, tomo conta, vaga, direciono, vaga, estou mandando. Não, mas peraí, não, vai te converter, rapaz, vai se ouvir rápido, vai ver se vai me seguir a Jesus não. Quem serve a Jesus sempre diz: eis-me aqui. Mas peraí, mas vão jogar perto de mim, eis-me aqui. Mas vão falar de mim, eis-me aqui. Mas vão me caluniar, eis-me aqui. Mas vão dizer que eu fiz isso, eis-me aqui. Mas vão dizer: mas eis-me aqui. Moisés foi criticado por 3 milhões de pessoas. Mas se propôs: Senhor, se é isso que o Senhor quer, eu vou ficar à disposição para tirar o povo do Egito. Senhor, se é isso que o Senhor quer, o Senhor já sabe que eu sou pesado em língua, o Senhor sabe que eu não sei falar, o Senhor sabe que eu sou insignificante, o Senhor sabe que eu estudei todas as ciências do Egito, mas para liderar eu sou fraco, mas para liderar não sou ninguém, mas para liderar não tenho condições, mas para liderar eu acho melhor o Senhor mandar. Não, eu quero você, Moisés. Então o Senhor está mandando: eis-me aqui. É normal o ser humano dar desculpa, irmão, na hora que Deus chama. É normal. O que é cansativo para os ouvidos de Deus é você saber que é Deus, você ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não, mas é que, não que, as coisas vão acontecendo e você percebe facilmente. Qualquer cego, qualquer mudo, qualquer surdo percebe que as coisas estão na direção correta. Mas a gente que diz que é de Deus, a gente que diz que serve a Deus, fica arrumando interrogações. Não, é que, isso deixa Deus muito irritado. Pense numa coisa que deixa Deus irritado, quando você vai ver no Êxodo capítulo 3, versículo 4, diz: quando o Senhor viu Moisés se aproximando, observando melhor o que estava acontecendo, disse: Moisés, Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 4, e Moisés respondeu: eis-me aqui. Mas se você for analisar Moisés, você vai ver que antes de se entregar por completo a Deus, Deus disse primeiro para ele: olha, tem alguma coisa aí que não me agrada em você não. Por que, Deus? Mas tira a sandália, que a sandália está não agradando não. Tira a sandália para poder pisar aqui, porque o lugar aqui é santo. E com essa sandália aí,
qual é a sandália que eu uso muito? Sabe qual é a sandália que eu uso muito? Ah, Deus, por que não foi do meu jeito? Ah, Deus, por que não foi assim? Deus, eu não estou entendendo, eu queria que o Senhor me explicasse. E Deus não dá satisfação, o Senhor está dizendo, faça, vá, direcione-se da posição que comanda. Interessante que você vai ver em Gênesis 22 e 11, Deus dizer, Abraão! E qual é a resposta dele? Eles aqui. E qual foi o pedido de Deus? Foi o pedido mais louco que alguém pode pedir. Mate seu filho. Ai, Deus, o que é isso? Que maluquice é essa? Mate ele e me ofereça. Mas o Senhor disse que ele é filho da promessa. O Senhor disse que ele é que vai me fazer uma grande nação. Eu vou matar ele? Sim, Senhor. E Abraão não perguntou isso não. Quando Deus disse, Abraão, vocês não aqui, vão oferecer seu filho ao holocausto? Tá certo, Senhor. Agora mesmo. A Bíblia diz que ele preparou um jumento, botou a lenha, chamou 3 empregados, não disse nada para a mulher, porque senão a mulher ia dizer, você vai matar ele? Não, ele sabe meu filho, não, você está morto. Em silêncio, Abraão obedeceu a Deus. Deus honrou Abraão. Abraão, por que você disse, eis-me aqui, quando eu pedi o seu filho? Olhe para o céu. Você está vendo as estrelas do céu? Oh, Deus. Tá bom. Então, devido isso, como as estrelas do céu, assim vai ser a sua geração. O camarada ouviu isso aos 75 anos. Camarada, é difícil para eu acreditar aos 43 se fosse eu. E se fosse eu aos 75, aí fica difícil. Mas a Bíblia diz em Hebreus que Abraão creu contra a esperança. Como é crer contra a esperança, irmão Luiz? Me explique. Contra a esperança. Como é crer contra a esperança? Contra a esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Sabe o que é crer contra a esperança? Muito bem, irmã Maria. Crer contra a esperança é ver lógica onde não tem. Abraão foi pai com 100 anos. Você já viu alguém com 100 anos ser pai? Não, né? Sara engravidou e deu de mamar com 90. Você já viu uma mulher de mamar com 90 anos? Mas quando Abraão ouviu isso aos 75 anos, ele creu que isso ia acontecer. Mesmo a esperança, dizendo para ele, não é nada, Abraão, conversa de Deus. Abraão disse, não, de jeito nenhum. Foi Deus que disse que foi, eu creio. Foi Ele que disse que foi, eu acredito. Foi Ele que disse que foi, não tenho dúvida. Foi Ele que disse que foi, vai acontecer. É crer contra a esperança. Vou terminar em 5 minutos. Aí você percebe, interessante perceber, Lucas 8:38 diz, Maria diz, sou serva do Senhor, aconteça comigo o que o Senhor quiser. Maria estava dizendo, eis-me aqui. Mas dizer eis-me aqui no tempo de Maria, não é hoje não. Que a menina engravida e fica por isso mesmo, ninguém sabe quem é o pai. Não. Hoje em dia já tem uma carninha Engravidada no tempo de Maria, sendo noiva de um homem, e o homem não sabia que o filho era, o homem sabia que o filho não era dele, era motivo de ser apedrejado, irmãos. E Maria, com cerca de 15 anos, recebe uma visita de um anjo. Olha, o Espírito Santo vai engravidar você. Em vez de ela ficar com medo, Deus me livre, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Vai para lá. Isso é uma assombração. Não. Ela disse, eis-me aqui. Faça em mim o que Deus quiser. Você já pensou? Ela não tem medo de ser apedrejada, criticada, caluniada. Quem anda com Deus conhece a voz dele e sabe quando ele diz, Adão, é a voz de Deus.
Luiz é a voz de Deus. Maria é a voz de Deus. Não sei se é Deus ou é o diabo, não. Porque tem 3 vozes. A voz da sua consciência, a voz do diabo e a voz de Deus. Nós precisamos aprender a identificar a voz de Deus. Vamos terminar? Atos capítulo 9, versículo 10, fala de Ananias. Ananias vai na rua à direita e vai lá pregar para um homem chamado Saulo. Aí Ananias disse: mas Senhor, mas Saulo é perseguidor, mas sou eu que estou mandando. Vai lá que eu vou mostrar a ele o que ele vai sofrer por amor ao Evangelho. Ananias não contou história, pegou a pista e foi ao encontro de Paulo. E a gente precisa aprender a dizer a Deus: eis-me aqui. E eu estava percebendo que os servos do diabo dizem mais ao diabo: eis-me aqui, do que os crentes. Quando dá vontade de beber no pessoal desse aqui, eles não fazem qualquer coisa para beber. Acredito que só não isso. São pessoas que fazem tudo na hora que o diabo diz: vai beber, vai se drogar, vai fumar, vai se prostituir. Não é? Não é de esforço, né? Sai daqui para a piraca e vai fazer o que eu quero, não é? Agora, quando Deus mandar eu desligar da cegonha, não. Eu apareceu até uma dormência aqui na perna se joelho não está bom, não amanheci com a cabeça boa. Eu digo: Jesus, vê se modifica aí, remarca aí para amanhã. Quinta-feira eu vou. Né? A gente é assim. Agora, os servos do diabo, não. Vai na hora. Vai na hora, filho. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Os camaradas, umas mulheres, uns homens que dizem que é crente, vem. Na hora do vamos ver, não, eu não estou confiando. Eu sei que a Deus está mandando. Eu não. Mas, será que é de Deus? Mas, será que? Ixi, Deus detesta. Eu estou em São Paulo, aí eu ligo para o meu Adão: eu tenho um lugar para ficar, o senhor me deixa ficar aí na sua casa com o senhor? Não, pode vir, tem um quarto aqui. Pode vir. Sério, irmão, se for, fique o tempo que o senhor precisar. Ô, meu amado, obrigado. Aí, passa-se uma semana, irmão, está de pé ainda? Meu filho. Não, pai, o senhor não vai ficar cozinhando na minha orelha, não? Me chamando de preguiçoso? Não, filho, está aqui, o lugar está esperando. Alô, madame? Filho, já está vindo? Não é que eu estava pensando direito. Tem muita coisa, será que cabe ainda na sua casa? Eu vou levando, dá, filho, pode vir. Mano, mas você não vai se abusar, não, mano? Vai vir para dentro! Desgraça! Mãe! Deus que o Senhor é do mesmo jeito, rapaz! A gente está assim. A gente tem que dizer: Deus está mandando, tá? Eis-me aqui. Não, mas você vai para lá, independente, vai para voltar, independente.
eis-me aqui. Crente sem frescura, sem figurinha, sem pantinho. Não diz, vai aqui. Não. Eis-me aqui. Quando eu botei na cabeça, vou emagrecer na barra. Minha esposa testemunha. Fui na casa do meu tio, me ofereceram doce, macarrão, cuscuz, bolacha, recheado, e tudo que eles imaginaram. Mas o propósito é maior do que o desejo de fazer o contrário daquilo que eu estou focado. Então, ainda é um filho de compromisso, mas uma bolachinha só. Estou saindo do foco. Quando alguém está disposto a obedecer a Deus, diz, eis-me aqui, independente se é inverno, verão, outono, primavera. Tem nada a ver. Para encerrar. Isaías 65:1 diz, o Senhor está pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. O Senhor está pronto para ser encontrado, mas ninguém o procurou. O Senhor está disposto a ser invocado o seu nome. E Ele diz, estou aqui. 65 primeiro. Para quem diz, eis-me aqui, o Senhor diz, estou aqui. Agora, as pessoas não dizem para Deus, eis-me aqui, e quer que Deus diga, estou aqui. Vai dizer aonde? Não. É uma lógica do mundo. Faça assim que eu faço a minha parte. Não faça a sua e eu não faço a minha. Eu fico irado, porque tem gente de bronco que não entende isso. Irado. Essa é muito burra. Tão fácil de entender. Ou é difícil? É fácil. E quando a pessoa não faz, aí a consequência vem, pastor, olha aí. Olha nada, não tem jeito. Eu já disse para algumas pessoas aqui, não me lembre de oração. Faz favor. Sabe por quê? Porque sabem consciente que estão fazendo errado. E eu não vou pedir a Deus para Deus tirar um castigo que é Ele que está permitindo, porque o fulano ou a fulana está sendo desobediente. Pastor, olha para me libertar da cachaça. Eu disse, deixa de comprar, que é uma forma de você se libertar. Eu vou orar. Eu faço esforço. O povo quer fazer não. Está amarrado. Mas todos nós que estamos aqui estamos dispostos a dizer, eis-me aqui. Amém? Vamos orar? Irmão Luiz, vem orar. Agradecer a Deus porque o Senhor está vivo. Mas é 30 segundos só. O Senhor vai dizer esse aqui não? Leva o microfone lá. Leva o microfone lá. Então vem orar, irmão Maria. Irmã Maria me A gente acabou de pregar esse aqui, irmão Luiz. correu para ali. Santa Igreja da Paz do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, Senhor. Que o Senhor veio estar conosco, Senhor, nesta oração, Senhor, que venha ficar guardada na nossa mente e no nosso coração. Porque eu sei, Senhor, que Tu és digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Jesus, por esse dia que nós estamos aqui reunidos, te louvando e te agradecendo por tudo, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a
das consolações do Espírito Santo seja com você, sua casa, sua família, não só hoje, mas para todo sempre. E amanhã nós estaremos aqui, em nome de Jesus, e você livre, e você